Olá a todos vocês que nos ouvem. Aqui estamos para gravar mais um episódio do canal História Pública e Cinema, criado para divulgação da história pública pelos alunos da PUC Campinas. Hoje eu, Miqueias e Lucas estamos aqui reunidos para conversar um pouco, discutir um pouco sobre um filme bem poderoso que se chama Campo de Tierroy, do diretor Ousmane Sembene, lançado no fim dos anos 80, que revisita um episódio da Segunda Guerra Mundial muito importante, que tem todo um significado histórico, né? Então, antes, para a gente começar, é importante a gente discutir um pouco sobre a importância do cinema para a história, né? O cinema é uma das formas culturais mais poderosas de construir, disputar e difundir memórias coletivas. Não só apenas reconstituindo acontecimentos, mas também modelam como um público mais amplo entende suas causas, suas responsabilidades e sentimentos, para além da academia. É preciso a gente entender também, é um pouco que a gente vai discutir aqui, que as obras cinematográficas seguem a mesma lógica de qualquer produção histórica. Então, escolhas são feitas, silenciamentos são optados e assim por diante. Diretores, eles empregam o cinema para corrigir alguns silêncios oficiais, popularizar algumas narrativas marginalizadas e transformar alguns fatos escondidos em memória pública, que é o que a gente vai ver aqui no caso do filme Campo de Tierroy. Por ser um veículo de comunicação um pouco mais informal, ele acaba atingindo um público mais amplo. E ilustra como o filme pode ser uma ferramenta importante do ensino político e ensino histórico. Então, para a gente começar, acho que é legal a gente trazer primeiro algumas impressões gerais sobre o filme. Bom, pessoal, eu sou o Miqueias, é um prazer estar aqui. Bom, assistindo o filme, é um filme que ele vem diferente dessa... Vou citar aqui para vocês, né? É diferente dessa fórmula Marvel de se fazer filme, né? Uma forma fácil de se entender. É um filme mais dialogado, mais compassado, na minha visão, pelo menos. Ele tem uma paleta de cores que ele deve remeter a alguma crítica, uma paleta mais amarelada, né? Tons mais amarelos. E ele faz uma construção que deixa você meio... Tá, o que vai acontecer depois? Para quem não conhece a história, né, por ser um acontecido não muito veiculado, pelo menos aqui na região, ou no Brasil, se posso assim dizer, ele é um filme que te deixa assistindo, pô, mas onde que ele quer chegar, o que o autor está querendo dizer, e até chegar no fim, né, que deixa a gente totalmente constrangido com a barbárie, mas é um filme que me despertou a atenção. Eu sinceramente gostei do filme, porque para mim é uma dinâmica de crítica do colonialismo, certo? Então, para mim, se tem um autor africano ali se posicionando, tendo capacidade de se propor até chegar na própria França, para esse filme ser veiculado até na própria França, né? Mas mais adiante a gente vai falar sobre como que foi toda essa questão. Mas eu acho que é válido sim o filme, eu acho que é um filme importante de ser assistido, importante até da gente abrir esse espaço de diálogo para apresentar, para desenvolver ele. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas e eu gostaria de pontuar algumas coisas que o Miquel falou que é bastante importante. A ideia de como essa proposta foi passada, de como o filme é fácil de se entender, ele é bem comunicativo, isso é um bom ponto. A questão da crítica do autor, porque o autor, né, o Ousmane Sembene, é assim que fala? Uhum. Eu estou assimilando com o jogador, usando Dembélé para ficar mais fácil a pronúncia, mas ele nas direções dele do filme, e em alguns artigos ele fala, algumas entrevistas ele fala que a ideia principal dele é que as pessoas consigam entender a comunicação dele, porque ele tentou ir para uma parte literária no início, só que ele percebeu que a maioria do povo era analfabetizado, então, e ele não ia atingir quem ele queria. E quem precisava entender aquelas mensagens e aprender sobre a história é quem ele estava batendo de frente e mostrando totalmente as barbáries que o mundo colonial deixou pra gente, porque a gente aprende muito, sobre a Segunda Guerra, mas uma Segunda Guerra branca, se assim a gente pode dizer. A gente tem os extermínios dos judeus, a questão do nazismo, mas tudo aquilo concentrado na Europa, e as outras partes do mundo também estavam vivendo em guerra, e que a gente acaba só
passando, e esse ponto de crítica por ele estar nesse local, por conviver com esses grupos e tudo mais, então fica bastante claro a revolta e a indignação que ele traz. Sim, e é muito interessante ver o lado dele, porque como os meninos comentaram aqui, é uma história totalmente diferente do que foi divulgado na França. Então, inclusive nos primeiros anos de divulgação do filme, ele foi proibido de ser televisionado na França, justamente por conta toda a memória que a própria França queria trazer, né? Então a gente vai entrar mais um pouco no detalhe mais à frente sobre do que de fato se trata o massacre de Tiaroy, né? Mas o próprio diretor, ele foi um veterano da guerra, então ele tinha o local de fala, ele sabe o que ele estava falando, ele sabe as dificuldades que passaram e, né, como a gente já disse, é um massacre de soldados que lutaram na guerra pela França. Então a gente muito vê a memória da Alemanha como sendo mal, e realmente foi, né? Mas a gente não vê o lado dos próprios franceses massacrando soldados que lutaram por eles, sendo que eles só estavam exigindo o que era prometido a eles, né? Então, realmente é uma memória muito interessante, a gente vê o outro lado, que o diretor, na minha opinião, traz muito bem. É um filme, né, repetindo um pouco o que já foi falado, ele é um filme diferente, ele não é o padrão hollywoodiano que a gente conhece, de atores formados nisso, que trabalham só com isso, são realmente pessoas no dia a dia ali contando uma história, e uma história muito importante de ser ouvida, né? Então, acho que agora a gente passa um pouco para explicar um pouco mais do que foi o episódio, né, em si. Então, bom, para falar do episódio, quando a gente começar a entender sobre o assunto, para mim eu vou em questões mais básicas e eu acho que é importante apresentar. Tiaroy, ela é uma cidade do Senegal, localizada ali na região suburbana de Dakar, que é a capital do Senegal, na costa ocidental da África. O território de Tiaroy era pertencente à África Ocidental Francesa, né? Criada em 1895 e estabeleceu o controle colonial francês. O que estava acontecendo? A França estava ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial tinha devastado uma população muito grande de combatentes franceses. Então, o que a França fez? Como ela tinha esse poderio territorial ali na África Ocidental, então eles recrutaram os seus o seu povo subjugado ali, a colônia francesa ali na África, para lutar também na guerra. A participação deles, eles têm um nome Tiraleu Senegalês, que são os atiradores senegaleses. A gente não vai ficar retornando esse tema, mas são os atiradores senegaleses. Então eles eram uma junta de homens que estavam ali guerreando a favor da França contra a Alemanha nazista. Porém, durante a Batalha da França de 1940, a Alemanha nazista invadiu e ocupou grande parte do país, capturou milhões de soldados franceses e aliados, incluindo um número significativo de tropas coloniais da África Ocidental. Esses soldados africanos, eles foram mantidos em campos de prisioneiros de guerra durante 4 anos, trabalhando na Europa, ocupada pelos nazistas. E, bom, veja bem, como que começa essa história? É um povo que foi tirado do seu território, foi levado para a Europa para lutar por aqueles que estavam dominando o seu território. E mesmo diante de tudo isso, bom, imagina o que é um povo sendo levado para a guerra. Muitos morreram. Muitos morreram, muito provavelmente era a linha de frente, né, conjecturando essa história. Mas o que me deixou um pouco, né, balançado foi que, além de saber o desfecho, a participação deles na Segunda Guerra, também imagina ficar 4 anos cativo dos nazistas trabalhando para eles. Beleza, pô, já ficou ali balançado, já é uma situação extremamente constrangedora e tal. Beleza, fim da Segunda Guerra, eles foram conduzidos, né, para o seu território, né, África Ocidental. E detalhe que Tiaroy não era o local de onde eles viviam. Tiaroy era um local de passagem. Então eles não eram de Tiaroy, eles eram de outros lugares, de vários lugares da África Ocidental. E o que aconteceu, né?
os atiradores senegaleses foram libertados das prisões de guerra alemãs após o fim da Segunda Guerra Mundial, e o governo francês organizou esse repatriamento de soldados para suas colônias de origem. Um grupo desses ex-prisioneiros foram transportados para Tiaroy, para aguardar a desmobilização e o pagamento de seus direitos. Eles chegaram ao campo militar no final de novembro de 44. Então esse é o contexto, né? Final de novembro de 44, e tá ali o pessoal em Tiaroy esperando, aguardando a paga da solda, né? O valor pago para os soldados que lutaram ali com eles. E o que acontece? Tinha toda uma logística que foi combinada antes do envio deles para a guerra. De acordo com documentos, de acordo com alguns artigos que apresentaram essa dinâmica, era prometida para eles uma solda antes de embarcar. Tem uma proporção ali de 3/4, que eu não vou lembrar exatamente, mas uma fração do valor era para ser pago no embarque e a outra fração era para ser paga no desembarque. O que tornou tudo isso totalmente constrangedor, totalmente inviável para eles, é que o valor pago no embarque foi um valor menor, foi pago o valor no embarque, só que foi um valor menor do que prometido, né? Do que o prometido. Então, durante a navegação, eles já sabiam que eles tinham que ficar no campo de Tiaroy até ser pago o seu valor total. Então, eles até poderiam sair do campo. O campo era confinado, o campo ali tinha toda... O filme expressa bem essa delimitação. São soldados livres, mas eles estão num campo confinado, com cerca de arame e toda aquela escolta... como chama aquela... As guaritas. As guaritas. E até é muito interessante, traçando um paralelo, é que um dos soldados, né, que eles abordam bem no filme, ele sofreu de um trauma na guerra, né, quando estava preso pelos nazistas. Ele até anda com um capacete lá de soldado o tempo inteiro. E aí é legal como o Sembene mostra na perspectiva daquele soldado como a percepção do campo de transição de Tiaroy, na cabeça dele é como se fosse um campo de concentração. Então ele vê os arames farpados, ele vê as guaritas armadas, então ele percebe que eles não estão sendo tratados como heróis que voltam da guerra, eles estão sendo tratados como, de certa forma, no cativeiro, sendo que eles só estão esperando que era devido, né? E também tem mais a questão da ideia mental, né? Porque vamos supor, se é confinado, colocado que um grupo é superior a você, aí esse grupo te recruta para ir batalhar lado a lado com essas pessoas. Você vê pessoas igual aquele grupo sangrando, sofrendo e estando em situação igual que você estava lá naquele campo, vocês estando em pé de igualdade, porque os nazistas não iam fazer diferença, ali era tudo prisioneiro de guerra, então eles iam estar tudo no mesmo balaio, assim a gente pode dizer. E quando retornam, eles retornam não só fisicamente, mas emocionalmente, falando, pô, a gente tava lá, a gente, quando era preciso, a gente servia como se fosse um francês, mas agora a gente é somente bicho, que eles foram tratados como bicho, pessoas que eram de todas as partes ali de colônias francesas, colocadas no mesmo lugar e vivendo ali confinado igual eles viviam lá e sendo tratados como se fosse nada. Então tem aquela situação de acender um alerta na cabeça deles de, cara, esses caras não são deuses igual a gente imagina, e a gente consegue batalhar de pé de igualdade. Só que como faz isso, né? Que em todo momento a gente perder aquela ideia da Europa, da Segunda Guerra na Europa sendo algo assim, que quando acabou a guerra, nenhum dos países aliados vencedores, entre aspas, da guerra, ninguém falou assim, então vamos libertar as colônias. Não teve isso. Foi tipo, volta a mesma coisa. Mesmo, independente se a gente tava fazendo igual, parecido ou pior, vamos manter igual a gente tava fazendo, né? E é engraçado que também em uma das cenas lá, logo no começo do filme, eles citam como o tratamento está sendo horrível no campo de transição. Então alguns soldados até citam que a comida no campo de concentração nazista era de melhor qualidade do que a do campo de Tiaroy, né? Que teoricamente eles já estão de volta em casa. É engraçado também a gente ver algumas contradições, por exemplo, do sargento de Atá, que ele é uma figura central ali na trama. Ele é recebido pela família dele no desembarque, né, de volta na África,
e os tios dele citam que os soldados franceses mataram os pais dele nesse meio tempo. E eles ficam indignados quando percebem que o Diatá casou com uma branca francesa que teoricamente é da mesma raça daqueles que assassinaram sua família, né? E no contexto do campo, o próprio sargento ele é um conhecedor de música e cultura, então ele tem um alto status por falar a língua dos colonizadores, então ele é um negro, ele é um africano, mas ele é tratado de forma diferente pelos próprios soldados do alto escalão. Então, além de todo o drama que eles estão passando, ainda tem certas diferenciações dentro do próprio campo, né? Bem aquela ideia do Capitão do Mato, né? Exatamente, é isso aí. A presença dele, a figura dele, o filme vai destacando ele escutando música clássica enquanto os outros soldados estavam bebendo e brincando ou outros dormindo. Então o filme também frisa um pouco disso, né? Mostra ele como o eixo, né? Como o intermediador, né? Intermediador. Mas acho que isso também é um grande reflexo da ideia colonial. De as pessoas terem aceitação por aquela situação, senão elas vão sofrer fisicamente, mentalmente, qualquer que seja a coisa, mas deixar claro, olha, se vocês adotarem a ideia que a gente passa, vocês podem ter essa melhor condição. Que ele não era uma pessoa livre, ele não era, vamos colocar assim, se você tivesse que morrer, ele teria que morrer, independente de qualquer coisa, mas dentro da miséria que ali eles viviam, ele era um pouco menos miserável, mas ainda sendo miserável, só que vendia ideia para os outros que ele estava melhor que os outros. E a gente vê que quando ele vai para a cidade, por exemplo, ele, mesmo estando na África, ele sofre preconceito quando ele vai no bordel, porque percebe que ele é um negro, mas ele não é um negro americano, ele é um negro da África mesmo, então ainda assim ele sofre preconceito. E qual que é a posição militar dele mesmo? Ele é sargento, né? Ele é um acima dos soldados. Certo. O que eu achei interessante, para mim, já me gerou uma crítica logo no início, quando eu vi ele, que parece que o status do negro evoluído é consumir a cultura europeia. Perfeito. Isso é eu achei aquilo, que nem, se ele estivesse escutando, que nem tem partes do filme que eu achei muito, muito legal, que os soldados africanos eles fazem uma comemoração. Se eu não me engano, parece que tá vindo notícias boas que eles sempre vão enfrentar ali os coronéis, os sargentos, pedindo para ser pago, pedindo condições melhores ali enquanto eles estivessem ali em Tiarrone. e por vezes eles dão notícias falsas. Não, a gente vai melhorar, a gente vai consertar isso aí, a gente vai se reunir e tal. E tem uma cena no filme que eu achei muito legal, que se eu não me engano é até um dia antes do massacre, que eles fazem uma dança, uma festa. Eles batem palmas, pegam os instrumentos que eles têm ali e fazem uma celebração tipicamente africana, com o corpo, com dança, com o canto. E comparar essa figura de destaque, o soldado aí, o sargento africano, e como agora ele é uma pessoa evoluída, mas ele é evoluído porque ele fala a língua do europeu, ele é evoluído porque ele consome a cultura europeia. Isso me deixou um pouco... É o símbolo da colonização mesmo. Eu diria que esse é a pessoa que está mais presa. Essa é a pessoa que está mais encarcerada possível. Que a figura dele provavelmente causava nos outros, eu não consegui, ele conseguiu. Porque tipo, ele evoluiu, ele abraçou a cultura do colonizador. Pro colonizador dá a sensação, pelo menos é o que parece, dá a sensação de que conseguiu, e para o colonizado, quando não realizando todas essas atividades, não consegui, sou inferior. Então eu acho que o filme ele tenta criticar isso, mas ele também, se a gente tiver um olhar ali, você vai conseguir identificar essas questões. Perfeito. Então, dando sequência aqui, né, a questão que o Miquel estava trazendo, eles estão confinados nesse campo de transição, né, exigindo melhores condições, não melhores condições, mas exigindo basicamente o que era devido, então pagamento da indenização de combate, a gratificação de desmobilização e o prêmio de permanência, né. De maneira geral e breve, já dando spoiler, né, mas enfim, existe toda uma mobilização
que aos olhos dos franceses dominantes foi visto como uma rebelião armada, né, eles exigindo essas melhores condições, que acabou na manhã do massacre em 1944. Né? Então a trama geral, o enredo do filme é basicamente esse, é acompanhar como esses soldados voltam da guerra, são confinados nesse campo, exigem melhores condições, exigem o que é devido, estão ali numa situação bem vulnerável, né? Longe dos seus familiares, eles ainda não podem ir para suas tribos, para suas cidades. E no filme eles abordam até a questão de terem que sequestrar um dos altos escalão, né, da França para conseguirem essa confirmação de que vão receber quando acontece toda essa festa que o Miquel citou, né? E na manhã seguinte as tropas francesas são mobilizadas e acontece todo o massacre. Então, continuando nessa perspectiva histórica, né, o filme ele vai trazer umas perspectivas que são originais do autor, mas os estudos históricos, né, de uma pesquisadora especialista, uma pesquisadora francesa especialista, ela fala que é necessário que a gente ressalte, né, para elencar essa prévia do massacre, que isso é muito importante, isso aí é muito cruel, na verdade, que a documentação de época ela foi toda adulterada, porque tinha a corte francesa que tinha ali julgando crimes de guerra. Era século XX já não era mais 1600, que qualquer coisa mesmo era institucional, tinha ali algumas leis que balizavam, mas como que eles conseguiram ainda falar que foi uma contenção de uma agitação de soldados? Eles conseguiram adulterar todos os documentos, né? E ali, portanto, no dia 28 de novembro de 1944, teve um grupo de 500 repatriados que se recusaram a ir para Bamako, que eles iam ser transferidos, mas iam ser transferidos sem o pagamento da solda. Eles chegaram até a intervir na chegada de um carro de oficiais ali em Tiahuá, que havia prometido avaliar as reivindicações. Então chega ali, o filme expressa isso, e os pesquisadores ali que analisaram a documentação também afirmam, né, que houve mesmo essa interação entre uns oficiais superiores aos oficiais ali do campo, e eles intervêm, param na frente do carro para falar: a gente não vai sair daqui enquanto a gente não receber o pagamento. E ali eles oferecem: não, a gente vai intervir, a gente vai pagar, tal. Aí, entre esses oficiais estava o general da Guinan, né? Deve ser assim pronunciado, que entendeu que a mobilização já se tratava de uma rebelião, que deveria ser reprimida pela força, e o comandante superior, o general Bois Bossel, deu o seu aval para uma intervenção na manhã do dia 1º de dezembro, que foi a manhã do massacre. E a documentação ali ela foi muito adulterada, como já havia dito. Alguns estudos, né, novos indicam que no dia 1º de dezembro de 44, os repatriados foram convocados a se unir na esplanada, diferentemente do que foi retratado, certo? Então, o que aconteceu? A documentação fala que eles se reuniram e começaram um motim ali no meio dessa reunião. Então, por conta desse motim, eles começaram a atirar contra os soldados, ocasionando no massacre. Porém, alguns estudos, né, como eu havia dizendo, eles entraram ali e averiguaram o calibre da bala, de quem pertencia às armas. Então, eles conseguiram chegar a uma conclusão de que os primeiros tiros não saíram dos soldados. E se houver um tiro no meio dos soldados, foram alguns soldados que tinham ali uma arma ou outra a posse. A documentação ela diz que os soldados, os responsáveis ali franceses, eles fizeram os soldados se reunirem no campo, né, no campo grande ali, tem um nome ali lá, o exército ele tem um nome específico para esse campo grande, né, ali no interior dos alojamentos, e eles começam a deferir tiros de metralhadora, tiros de artilharia de guerra mesmo, e assim sucessivamente. Isso, a documentação descreve que foi na parte da manhã, no dia de 1º de dezembro. Então ali a documentação, né, de época legitimou
esse massacre, falando que não, foi eles revidaram todo aquele motim que estava acontecendo, mas hoje a gente pode falar com propriedade que sim, foi um massacre, sim, foi a dinâmica francesa não querendo pagar e escolhendo quem pode morrer. Mas é legal essa questão da adulteração dos documentos, porque nos dá a perspectiva de quê? Vamos entender esse contexto geral, né? A França tinha sido derrotada e sofrido barbárie na mão dos nazistas. E não ia pegar bem para a França estar cometendo o mesmo tipo de coisa. E vocês acham que alguém ia ir lá investigar, ver o que aconteceu? Não, porque ninguém foi lá para ver, entender o caso desses heróis de guerra, que não são tratados como heróis de guerra, ninguém foi ver. Então, para a França era muito cômodo tratar a situação como eles atiraram fogo contra nós, a gente só se defendeu, aquela coisa ali, mas como mostra o quão permissivo o mundo era naquele momento. É óbvio, é meio redundante falar isso, mas quanto o mundo era permissivo de falar, pô, mas vocês manteram os caras aí não sei quanto tempo, vocês não pagaram o que era deles de direito, que vocês prometeram. Só a ideia da França ter um outro país sendo colonizado por eles mostra o quanto foi deixado assim esse descaso com esse pessoal. Isso é muito interessante e Sembene ilustra isso muito bem no filme, que em vários momentos, quando acontece alguma injustiça, acontece várias vezes, né, mas eles sempre comparam com o fascismo, o nazifascismo. Então os soldados, qualquer momento de indignação, eles comparam a situação que eles estão vivendo com o fascismo. Por exemplo, quando o Diatá é apreendido pelos americanos lá na cidade e sofreu uma disputa 4 contra 1, eles falam, nossa, mas isso é um fascismo. Então a gente vê em vários momentos do filme ele trazendo essa perspectiva do nazismo, que eles tanto combatiam, para dentro da história francesa, né? Então essa é bem emblemático o que ele faz. Bom, continuando aqui, acho que é bastante importante a gente trazer mais sobre a figura do Ousame, né? Que por muitos ele é considerado o pai do cinema africano, né? Porque ele se desvincula muito dessa ideia colonial, por ter vivido tanto numa colônia quanto ter vivido na parte dos colonizadores, e ele ter visto um pouco essa ideia, como a gente já abordou, ele participou da Segunda Guerra e tudo mais, e ele viveu um período na França. Então o que acontece? O que ele sentiu, uma das coisas que fez ele acender cada vez mais esse olhar crítico das coisas foi em Marselha, onde que ele se filiou ao Partido Comunista Francês, o PSF, né, e ao movimento sindical. E um momento foi na greve, ele passou por uma situação onde ficou claro, né, que as pessoas que vinham das colônias, e que é algo que acontece muito até hoje, né, quando o francês precisava desses colonizados, eles eram extremamente importantes, eles faziam parte, eles eram integrados à sociedade, só que em qualquer momento de crise, que foi o caso que aconteceu aqui, numa greve lá onde que ele trabalhava, os próprios franceses que estavam ali, compartilhavam, recebiam o mesmo salário, coisa do tipo, se voltaram contra essas pessoas que vinham das colônias e começaram a problematizar eles ali. Então ele viu que quando eles eram importantes, todo mundo era francês, todo mundo fazia a engrenagem girar. E quando eles não eram mais importantes, eles não eram mais franceses e faziam a engrenagem girar. Eles eram uma pessoa que veio de lá de Senegal. Meras ferramentas. Ele não estava ali atrapalhando. Então, assim, isso é uma coisa que acontece até hoje. O exemplo disso é as seleções europeias. Quando ganham, todo mundo é francês, todo mundo é espanhol, todo mundo é isso. Aí quando perde, não, um é argelino, o outro é de Mali, o outro é isso, e ninguém é francês. Então isso mostra que isso já ficou tão enraizado, isso já ficou tão junto da ideia que foi pregada, que até hoje se perpetua, né? E o que acontece? O Ousame, ele volta, né? Ele começa a fazer os filmes porque ele olhava que a ideia que Senegal
pregava após a independência era uma ideia ainda muito assimilada à França como algo positivo. Então, quem governava geralmente sempre tinham essa ideia de França como um marco positivo para a ideia de Senegal e reverenciando cada vez mais, e que ele batia de frente. Se eu não me engano, o filme foi lançado em 88, certo? Isso. Ele ficou 15 anos sem lançar um filme porque o governo estava contra ele, porque ele batia de frente com o governo. E, como eu já falei, a ideia dele era ser algo bem dialético com o grande público, tanto que ele não trazia outras línguas que não fosse pertencente do povo dele, como a Wolof, para que o povo pudesse ouvir, compreender e entender a ideia que estava sendo passada e falar, poxa, isso aí que está acontecendo é incorreto. Então o que o governo fez? O governo vai querer alimentar um monstro que vai contra ele. Então cada vez mais foram podando ele, e ele ficou um tempo de stand-by até lançar esse filme no final da década de 80, que já estava sendo governado pelo Abdou Diouf, né, que era sucessor do Leonard Senour. Então ele sempre batendo de frente, né, com suas ideias muito voltadas para o comunismo. Então ele se tornou uma figura de oposição ao governo que ali estava estabelecido. Então a gente vê essa representatividade do filme, uma mensagem muito clara que está sendo passada, né? Ele foi gigantesco no seu contexto de divulgação, né? Por que ele foi divulgado nos anos 80, um episódio que aconteceu nos anos 40? Então ele está lançando um ataque direto às tradições e ideias neocoloniais que ainda ligavam o Senegal à França. Então, naquele contexto de lançamento, não era simplesmente olhando o passado, mas era refletindo o passado no presente que eles estavam vivendo no momento. Não à toa, como já mencionado, né, a obra foi tão forte que foi censurada na França no momento, sendo impedido de exibição comercial por um bom tempo, quase 10 anos. E essa censura ela também evidencia uma certa dificuldade da França em confrontar o seu próprio passado, né, uma forma de defesa política contemporânea, e traz alguns questionamentos, né. Com isso a gente precisa entender qual é a representatividade do filme, qual mensagem de fato ela quer passar, né. Então, a gente olhando o filme, entendendo o contexto do acontecimento que é retratado e do contexto de lançamento, a gente vê que é um diagnóstico político e moral, denunciando cada vez mais a brutalidade e a traição colonial, né? Como o Lucas já comentou, né, a forma de tratar os africanos como mão de obra descartável, mesmo enquanto lutavam por eles, é um dos objetivos dessa repressão. O Sembène ele apresenta também um racismo institucional, então em várias cenas do filme a gente vê esse racismo mesmo acontecendo na África. Então o filme ele funciona como um remendo da história oficial, né, promovendo uma reparação da memória pro lado daqueles senegaleses. Um esforço para narrar e dar rosto às vítimas cuja versão oficial foi negada. Então a versão oficial, com a França mesmo apagou tudo isso, e o Sembène ele tenta humanizar esses soldados, as famílias, seus humores, suas festas, trazendo empatia ao povo e politizar mesmo esse acontecimento e como isso foi veiculado na época, né? Então ele tem aí uma dupla função, que é tanto reconstituir o episódio, né, do ponto de vista dos senegaleses, e criar alguns personagens fictícios que representam os coletivos, ao invés de como essa força da África Ocidental era representativa no seu coletivo, né? Então ele se concentra em personagens compostos, em episódios vívidos, traz uma narrativa empática e acessível, tentando corrigir esse silêncio institucional por parte da metrópole, né? Não é um documentário, importante destacar isso, é uma ficção histórica. Então, de novo, pontos foram selecionados, pontos de vista foram silenciados. Sembène quis dar o seu ponto de vista sobre o acontecimento, né? A gente não pode também abordar como verdade absoluta, né? Mas é sim um alerta de toda a questão colonial. Trazendo agora um pouco para o paralelo do mundo contemporâneo, né? A gente vê ainda uma memória colonial ainda bloqueada e disputada. Então essa memória do que de fato é veiculado, ela ainda está em disputa. A França ela mantém uma relação ambígua com alguns episódios violentos do seu passado colonial,
alguns negacionismos, alguns silenciamentos, reclassificação de eventos como motins. Então, né, esse é um bom exemplo. Então, como o Miqueias falou lá no começo, não foi simplesmente um massacre a sangue frio, foi sim eles estavam revidando, estavam se defendendo do motim, né? A gente vê algumas críticas neocoloniais dessa pós-independência insatisfeita. Então, nos anos 80, né, tinha um debate crescente nos países africanos sobre como as elites pós-independência ainda lidavam com as justiças, com as memórias, com os benefícios reais da soberania. Então, as próprias elites locais também são questionadas, de certa forma, no filme. E, de maneira geral, uma cultura visual e narrativa contrária à versão oficial. Então, é trazer de dentro do campo como foi vivenciado esse episódio, e como a crueldade realmente é exemplificada, né? Acho que uma parte interessante de falar sobre a veiculação do filme é destacar um pouco sobre como o próprio povo ele desconhece a sua história, né? Isso é cruel, porque o poder colonizador ele é tão orquestrado que ele é capaz de fazer o próprio povo ser contra a sua própria nação, a sua própria identidade. Então o filme ele trouxe um impacto muito grande. O próprio Estado do Senegal ele queria controlar a veiculação do filme, mas para ver o quão importante é esse tipo de rememoramento, esse tipo de revisitação, quase 40 anos, certo? Quase 40 anos depois esse filme foi produzido, ele foi... 40 anos depois. 40 anos, 40 certo? anos, cara. Esse filme foi produzido, foi rememorado, foi reavaliado, e mesmo assim, eu estava vendo notícias, recentemente, o governo francês recentemente reconheceu que foi um massacre. Isso agora depois de 2010, depois de 2020, são notícias recentes, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas só agora, depois da virada do milênio, que esse tema foi revisitado para a gente ver que, mesmo que com distante, né, na perspectiva histórica, 1944, 1980 tá próximo, mas para a gente, enquanto uma experiência humana, é longe. Mas para ver o quanto que esses reflexos ainda estão no nosso cotidiano e o quanto é importante e também eu quero ressaltar aqui, por que a gente não viu esse filme antes? Por que não chegou até o nosso conhecimento um filme de um diretor africano, trazendo a dinâmica, pra gente ver que é muito estrutural, é muito engessado na nossa cabeça, o quanto que a cultura, ou simplesmente a cultura de acessar um lado ou outro, de como que ela nos afeta e a gente nem percebe. Isso é... Trazendo 2 pontos. Que vocês dois falaram, e que é bom trazer, a ideia de revisitar esse fato é o seguinte, reviver essa memória que tinha sido totalmente deturbada, mas não para aquele senhor que já tinha 40, 50 anos, ou que estava vivo naquele momento, que aquele senhor que já era um resultado de um resultado colonial. Mas esse filme não, esse filme era para as pessoas nascidas depois da independência, para trazer e para abrir o olho dessas pessoas para falar, não foi desse jeito que aconteceu, eu estava lá, eu vi como é que funcionou e acontecia dessa forma. Então é bom ele trazer, ele sabe que é igual aquela expressão, cachorro velho na frente de truque novo. E isso é muito assim, então ele não vai conseguir convencer a geração mais envelhecida, ele tem que abrir os olhos com essa crítica da geração que está por vir. E aí eu te faço uma outra pergunta, você fala assim, por que a gente não viu? Eu falo, por que a gente não vê os filmes que trazem críticas ao período colonial aqui do Brasil mesmo? Que a gente vai deixando, vai passando, porque quem que controla, aí já é um papo meio maluco, mas quem controla não quer que a gente veja esse tipo de coisa. Ele não quer, ele vende as ideias igual. Eu achei o filme chato, mas é porque eu sou resultado de uma ideia. Ele não quer pessoas reais fazendo um filme real. Ele quer atores ensinando uma coisa que nunca aconteceu. Porque se ele te mostrar o quão duro, o quão firme é a situação,
Porque lá no meio tinha tanto pessoas que eram intelectuais, que pessoas que eram menos intelectuais, tinha pessoas que não eram tão boas de caráter quanto pessoas que eram de caráter. Então, assim, eram pessoas, e isso que traz a humanidade. A partir do momento quando é tudo aquilo engessado e feito para vender, já se torna algo totalmente diferente do que a proposta. Então, acaba com que quase todo mundo se torna refém dessa propaganda. Isso tem todo um contexto que mostra, né, que, de fato, talvez a elite que está à frente da construção dos filmes que a gente conhece, eles não querem mostrar essa parte. Eles querem mostrar um passado harmonioso, um passado em que as pessoas se davam bem, um passado em que a nação foi construída de maneira homogênea, sem diferenciações, sem traumas, sem dramas. E a gente sabe que não é a verdade, né? Só que, infelizmente, não é o que vende, não é o que traz para a cultura do entretenimento, não é o que traz o lucro. E é isso que a gente precisa questionar, que nem a gente comentou. Esse filme foi feito, como o Lucas falou, para as gerações mais novas. Foram essas gerações mais novas que levaram adiante até a França para fazer que esse evento fosse reconhecido como um massacre. Isso foi, de certa forma, foram pressões populares que foram sendo feitas a partir desse reconhecimento do que aconteceu ali na região. Então, aí mostra novamente a importância do cinema. O cinema, ele é entretenimento em 90% dos filmes que são veiculados hoje em dia, mas ele tem também essa importância de trazer algumas verdades esse compromisso que outras pessoas querem silenciar, que devem ser trazidos à tona. Então isso que é muito, muito interessante. Uma perspectiva interessante, que eu acho que a dinâmica educacional do nosso país ela é muito falha, que nem a gente hoje, na data da gravação desse podcast, 19 de novembro, amanhã é dia 20, Consciência Negra. Aí o que acontece? É feriado, tudo bem, mas como que as escolas, como que a educação se organiza para conscientizar? É que nem, dia do índio, vamos fazer um cocar. Vamos reproduzir os estereótipos. E o dia da consciência negra, o que é relembrado, como que é trabalhado? Nós temos aqui um professor na mesa, em atividade, certo? Então também a questão não é colocar esse filme no dia 20, agora a questão é colocar ele só no dia 20. Mesma coisa que pintar dois tracinhos presos aqui no dia do índio. Qual que é a utilidade, qual que é a relevância? É claro que isso é uma questão que a gente tem que trabalhar, mas pra gente, voltando, qual que é a questão que eu estou levantando? A gente também tem o compromisso de não só fazer esses temas vir à tona quando tem uma data comemorativa, aí acabou a data, volta aquela fórmula tradicional, certo? Um ponto que o Miquel trouxe, e que, só para exemplificar um pouco do que eu trouxe, é da gente ser resultado disso. O Miquel trouxe sobre a data do dia 20 de novembro, que, resumidamente, é só um feriado nacional, então ninguém vai a fundo para entender o peso do feriado. Não são todos não são todos os estados ou municípios que aderem ao feriado. Agora depois que mudou o governo, ele foi. Mas um pouco da ideia de que a gente é instruído a prestar mais atenção naquela coisa que é mais mirabolante. Eu quero que vocês entendam o ponto da crítica. Igual no começo da pandemia, quando teve o caso do George Floyd e tudo mais. É óbvio que foi um caso horror. Eu lembro que todo mundo ficava postando na tela preta, vidas negras importam. Só que no mesmo ponto aqui no Brasil tava tendo a Operação Rio de Janeiro e mataram o João Pedro, que tinha 14 anos, com um tiro nas costas, e ninguém falava nada, porque não, mas isso é fatalidade. Então assim, a gente é instruído a tratar o do outro como algo barbárie, e é uma crítica a nós mesmos, assim, cara, por que não tem coisas assim aqui no Brasil? Mas quando vem vamos ver uma história ficcional de uma menina alemã, judeia, que morreu no nazismo. Tipo assim, é triste também, mas e o que aconteceu no nosso país? E quando que a gente vai começar a olhar para nós e falar, caraca, a gente teve muitas
barbáries aqui dentro e que a gente só relativizou e toca o barco. Eu tenho a impressão que a dinâmica é a mesma. Tudo bem a gente ver o outro, a gente já tem uma cultura bem centrada na Europa, o próprio currículo é tudo centrado europeu e tal, mas eu acho que é a mesma dinâmica que Sam Bailey, né, que o diretor ele identificou como problema. Eles não querem falar disso, eles não querem que a gente fale disso, e se a gente falar a gente vai ter problemas. Então, o Brasil, a gente vive praticamente números de guerra em relação à morte. Aí a gente também, você vê que o problema sempre volta para o nosso contexto. E é muito interessante, mas vale a crítica aí, a gente fica com pesar e sem resposta. A gente volta para o nosso contexto, que a gente é fruto também de um período colonial. Exatamente. E esse é um ponto importante que o Sam Bailey traz, né, que tem muitos ecos do que aconteceu em Tiahuá ainda nos dias de hoje. Então, um exemplo é a imposição de modelo cultural, que o Lucas falou. A gente vai falar muito mais sobre um caso de racismo estrutural dos Estados Unidos do que aqui no Brasil. A gente vai seguir muito mais os modelos econômicos ocidentais do que o nosso, né? E é isso que ele tenta mostrar no contexto africano também. Lá acontece discriminação racial, a subordinação de países africanos nas cadeias globais, a dependência dos países europeus. Então isso aconteceu naquela época, mas isso é muito contemporâneo ainda, isso existe até hoje. Então a gente assistindo o filme hoje, a gente ainda consegue traçar vários paralelos com a realidade que vem vindo, né? Então ele não é só sobre o passado, ele traz uma ferida colonial aberta, né? A França massacrou aqueles soldados, não houve a relação de igualdade naquela época e não existe a relação de igualdade até hoje. Então quando a gente discute o racismo estrutural, as memórias, as reparações, a gente está ainda falando sobre o que o Sam Bailey falou lá atrás. Essa violência colonial ela não foi superada até hoje, né? Então ainda é necessário esse combate às hierarquias simbólicas, esse tipo de reparação. Então é legal falar como o cinema tem essa potência de construir memórias e questionar a história oficial, né? Então lembrar tudo isso é também um ato político. Quer fazer considerações finais? Bom, então acho que aqui a gente conseguiu abordar tanto a questão do enredo quanto a questão do contexto histórico do evento retratado, né? Algumas problemáticas, alguns questionamentos que a gente trouxe que precisa seguir no debate, né? Mas para algumas conclusões finais, eu acho que o filme ele ensina muito não só sobre a descolonização, como esse processo é complexo, ele é contínuo e até de certa forma cruel, mas também como o cinema pode ser uma importante ferramenta política para que o debate seja potencializado. Então, né, a gente trouxe isso aqui atrás e a gente precisa trazer de novo. Muito disso não estaria sendo discutido se o Sam Bailey não tivesse se proposto a fazer essa crítica numa época bem conturbada da história, né? Então, ele não é só um memorial cinematográfico, mas é também uma acusação política, e o diretor usa muito bem a força do cinema para contar e valorizar a experiência dos senegaleses naquele contexto, né? E obriga os espectadores, de certa forma, a confrontar esse passado com a experiência contemporânea. Então, o filme foi feito lá nos anos 80, quando os debates sobre a memória colonial estavam no começo, né? Estavam ganhando intensidade. Mas ele não só reconstitui o massacre, mas ele também articula uma demanda por justiça histórica que segue até os dias de hoje. Acho que para finalizar é só ressaltar que o que ele destaca é a perspectiva decolonial, certo? Então, e eu acho que depois de desenvolver esse tema, depois de nós ficarmos cientes desse assunto e ver um exemplo de como que a perspectiva decolonial ela pode ser desenvolvida tanto na elaboração de um material cinematográfico ou de aula ou qualquer que seja. Então a gente tem sim, com consciência histórica, a gente tem sim também como fazer algo sobre essa visão para desvincular ou tentar desvincular, né? Tão arraigado, a gente não vai mudar o mundo como ele é, mas a gente tendo essa perspectiva, tendo esse conhecimento, tendo essa potencialidade de transformar isso também, assim como o exemplo de Sam Bailey, então eu acho que essa visão é um exemplo muito prático, muito objetivo, muito sincero de como trabalhar a decolonialidade. Acho que só para finalizar, acho que seria muito
bom em algum momento a gente vê filmes como esse, com essa crítica, com essa importância do outro lado, né? Que não adianta nada só ir lá e falar, a gente reconhece e botar para debaixo do tapete e seguir o andar da carruagem, porque o cinema francês é um dos mais aclamados. E quando que a gente vai ver o cinema francês abordando esses temas e de uma maneira culposa, se colocando no papel de vilão e abordando essas, assim, porque acredito que tenha filmes assim, mas cadê essa fomentação? Cadê essas críticas, essas autocríticas nacionais, né? Porque como eu falei, é um cinema que é muito aclamado por programas de cinema, e quando que eles vão trazer essa autocrítica a eles? Eu acho que isso é bastante importante. Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência.